pessoal, mais uma vez estamos de volta, sempre trazendo um assunto pertinente, contraditório, que nos leva a uma reflexão. Eu queria falar nesse vídeo sobre o enigma da letra J. É uma letra nova que veio para transformar muitas coisas. Em um dicionário da língua portuguesa, em 1969, a história de uma letra que não existia nem no grego, nem no hebraico e nem no latim. Simplesmente ela não existia e de repente ela apareceu. Ela apareceu para ser trocada por outra letra, que é a letra chamada de I, que era chamado na época de iota, um I maiúsculo. Então eles tiraram esse iota e acrescentaram o J. Então você sabe que o J ele nasceu nos anos 1469. Somente no final da Idade das Trevas que foi empregada para distinguir o maiúsculo do minúsculo entre o iota, como mencionamos antes, né? Iota, um I maiúsculo. Em 1512 a 1572. Mas se a igreja nasceu primeiro do que a Bíblia, o que é um fato, né? É um fato. A igreja nasceu primeiro do que a Bíblia. Por quê? Porque não existia Bíblia. Existia códice, existia cano, onde você tinha ali, e a Bíblia ela veio para organizar, que Bíblia é chamado no grego de biblion, que significa biblioteca de livros pequenos. Isso é interessante. Quando foi o nascimento de Jesus, se não existia a letra J? Então fica uma coisa meio contraditória. Jesus nasceu antes ou depois? E se ele não tinha nascido e depois veio a letra J, e por que apareceu Jesus? Aí entra aquela questão dos teólogos, de um Cristo histórico, de um Cristo cultural ou de um Cristo judeu. Pense nisso. É necessário, amados, nós estamos antenados desses conceitos teológicos, filosóficos, históricos, para que possamos entender a razão de um conteúdo que não foi bem esclarecido. Né? Por quê? A igreja foi criada no século III por Constantino. Né? Constantino ele trabalha dentro desse conceito e aí nasce, né? Há um grande nascimento da igreja, onde ele começa a organizar os ministérios, trazendo as pessoas a terem comunhão e a ser dirigido por homens indicados por Deus, que no caso seria o próprio Constantino, que seria indicado. Né? Ele tratou e criou a igreja como Cristo Jesus deriva-se do nome Jeová. Jeová, para Jesus, há uma derivação desse contexto, que é um escape, que é um catalisador entre esses dois nomes. Não vamos entrar nesse mérito, porque nós iremos sair do contexto, mas podemos falar sobre esse assunto outra vez. No hebraico primitivo, não se falava de Jesus, falava-se de Yeshua, falava-se do Messias, do ungido, do prometido, não de Jesus em si. Há uma mistura de um sistema religioso, que é o sistema romano, que é um sistema híbrido, aonde eles começaram a mudar todos os conceitos judaicos
trazemos conceitos para o cristianismo. Como, por exemplo, eles trocaram o sábado pelo domingo. O nome dos apóstolos foram trocados. O nome dos profetas foram trocados. Através da Septuaginta, através da ideia de Jerônimo, que foi trocando porque ele achou que deveria trocar. Eles acharam que essa religião deveria ser conduzida por Roma, não por Israel. Então são esses contextos que hoje nós estamos sofrendo, porque nós temos dúvida de muitas coisas. Se aquilo que nós estamos crendo, fazendo, é certo ou errado, é verdadeiro ou é mentiroso, é criado, é transformado, foi substituído. Alguma coisa precisa ser feita para que a gente possa viver na verdade. Porque conhecereis a verdade e ela o quê? Vos libertará. Mas eu preciso saber onde está a verdade. E o que é a verdade? E o que me traz a verdade? São especulações para aqueles que se preocupam com a palavra, para aqueles que estudam, que pesquisam cientificamente, filosoficamente, historicamente, para ter um entendimento de uma questão que até os dias de hoje são discutidas. Por exemplo, as transformações, as mudanças que houve no cano. As palavras que foram substituídas não foram poucas, foram muitas. Você tem uma ideia? Querendo apagar o nome de Elohim de Israel. Não se tira Elohim de Israel. Não se tira Adonai de Israel. Não se tira Yeshua de Israel. Não tem como fazer isso, porque isso foi determinado, foi enviado, foi dado pelo Eterno. O Eterno, ele não muda, ele é imutável. O nome de Jesus nunca foi mencionado pela igreja primitiva. A igreja primitiva nunca chamou por Jesus. A igreja primitiva chamava Yeshua. A igreja primitiva chamava o Messias. E quando acrescentaram a letra J, eles mudaram de Jesus para Jesus. E Jesus veio para Jesus. Essa é a questão. A religião romana é um panteão de deuses. Então para eles tanto faz, está certo como errado. O que importa é aquilo que eles achavam e aquilo que eles queriam adorar. Por exemplo, a estrela da manhã. Quem representa a estrela da manhã? Não é Jesus. A estrela da manhã é Lúcifer. E a gente confunde, a gente mistura, a gente faz alusão ao mundo mentiroso e passamos a viver em mentira porque aprendemos a mentira. Há mais ou menos 400 mil alterações na Bíblia. Somente Martinho Lutero retirou 7 livros. Não sei quem autorizou a ele. Ele tirou 7, porque ele achou que não era necessário. As escrituras foram adulteradas, compiladas, porque antes era códice de 48 a 60 linhas. Quando foi agrupado o autor, muitas coisas foram perdidas e substituídas. Porque nesse período houve 6 traduções. Ele saiu do hebraico, ele foi para o grego, ele foi para o latim, ele foi para o alemão, ele foi para o inglês e ele foi para o português. Nessa trajetória, muitas coisas foram perdidas e foram adulteradas. Presta atenção, perdidas e adulteradas. Há um grupo chamado talmudistas que eram grandes conhecedores. E eles dizem que as escrituras foram adulteradas. Simplesmente isso.
excederam-se das Escrituras em 1500 depois de Cristo. Pois vieram os mossoretas de 500 a 900. Qual era a função dos mossoretas? Trazer uma forma mais prática para que o povo aprendesse o hebraico. Então, se isso foi no ano 500 ao ano 900, estamos muito longe do nascimento de Jesus. E somente através dos mossoretas que muitos pais da igreja aprenderam a falar hebraico. Se a igreja nasce no ano 300 e no ano 500 aparecem os mossoretas, Jesus vivia muito tempo atrás. Então a gente fica confuso. Onde fica isto? Como entender essa questão? Depois os judaizantes, que não aceitaram a forma da Bíblia, depois de 7 traduções e transliterações, houve uma mudança de nome. Tiraram o Zeu, colocaram Deus. Tiraram Apolo, colocaram Jesus. Tiraram Cristo e colocaram quem? Galo. Crista. Porra. E agora? Essa mudança simplesmente nos trouxe grande confusão hoje para nossas mentes. Não sabemos mais como entender, porque essas alterações mudou a razão. Não estou dizendo para você que você tem que deixar de estudar. Não. Tem que buscar, tem que estudar, tem que compreender, mas procure a revelação do Espírito para que você possa usar os textos verdadeiros. Isso aqui é um exemplo? A mulher pega em adultério. Olha para a luz desse texto e para a sua raiz. A mulher não podia ser julgada sem o parceiro se ela foi pega em adultério. Ela, como uma prostituta, não poderia entrar no templo. E como é que Jesus poderia escrever no mosaico? Entende, queridos? Esse texto nos traz algumas controvérsias. Você quer outra controvérsia? Jesus, Moisés e Elias ao monte. Qual o sentido dos 3 estarem no monte? Conversando sobre o quê? E por que é que Pedro queria fazer 3 tendas para separar os mais? Não tem lógica. Você quer outra? Eu vou te dar outra. Após a morte de Jesus, os túmulos se abriram e os mortos saíram e andaram sobre a cidade. Onde eles estão? Quem eram eles? E para onde eles foram? Tem sentido? E tem muito mais. Eu poderia citar aqui 10, 15, 20. Pensa bem, queridos. Eu quero que você abra o seu entendimento e procure a descobrir os segredos do Eterno. É isso que Ele quer. Que os seus segredos sejam descobertos e seja usado como ferramenta na mão daqueles que irão morar nos céus. Que o Eterno te abençoe. E eu lhe peço, meu amado, dê um toque no sininho, faça parte desse canal. Eu preciso de você, que você vai estar me ajudando, e você me ajudando está permitindo que eu lhe ajude, te esclarecendo muitas coisas ocultas que está talvez no seu coração, que você tem lido, não tem compreendido, e tem muita coisa que nós gostaríamos de passar para vocês. Esses textos que nós usamos estão todos no original, no hebraico.
Então, se existe eu, o erro não é meu, é daqueles que o escreveram. Shalom, que Deus abençoe.